No módulo 1, iremos abordar as fases do processo de normalização nacional referentes ao desenvolvimento de um documento normativo de génese nacional e ao desenvolvimento da versão portuguesa de um documento normativo europeu ou internacional. O processo para a elaboração de uma norma portuguesa de génese nacional implica a realização de diversas fases e cuja responsabilidade é repartida entre as Comissões Técnicas de Normalização e o Organismo Nacional de Normalização, o Instituto Português da Qualidade. A elaboração de documentos normativos deve ser considerado como um projeto, isto é, uma norma equivale a um projeto. E encarando a elaboração do documento normativo como um projeto, antes de apresentar uma proposta ao Instituto Português da Qualidade, a Comissão Técnica deve tomar alguns passos, nomeadamente, identificar a necessidade de elaboração da norma e confirmar se a mesma é relevante para o mercado. Avaliar os recursos disponíveis, pois isso vai determinar o cronograma e o prazo final do projeto. Também devem ser identificadas as partes interessadas a nível nacional que devem estar representadas nesse projeto. Identificar o líder do projeto, que por vezes pode não corresponder ao presidente ou ao secretário da Comissão Técnica. E, caso seja necessário, criar o órgão técnico, seja ela uma subcomissão, um grupo de trabalho ou mesmo uma nova comissão técnica, para elaborar essa norma. O prazo final para a conclusão do projeto, bem como os prazos das fases intermédias, devem ser estabelecidos. Estes prazos devem ser realistas face aos recursos disponíveis. Devem ser definidos os outputs de cada fase do projeto. É necessário definir clara e inequivocamente o objetivo e campo de aplicação da norma. Estes passos compreendem a fase preliminar do projeto. No setor eletrotécnico, em primeiro lugar, a CTE deve preencher o formulário para iniciar o procedimento de Vila Moura que se encontra descrito no Senelec Guide 8. Este procedimento consiste num processo de notificação ao Senelec da intenção de elaborar uma norma nacional ou de rever uma norma já existente, e essa notificação deve indicar de forma pormenorizada, de modo a que todos os membros do Senelec possam compreender a natureza do trabalho proposto e, caso seja relevante, comunicar o seu interesse na participação ativa. Se quiserem consultar este guia, basta clicar no texto que diz Procedimento Vila Moura, que vos encaminhará para este guia. Com a conclusão da fase preliminar, a Comissão Técnica avança para a fase da proposta, isto é, a Comissão Técnica aprova e comunica ao Organismo Nacional de Normalização a proposta de intenção de normalização. O Organismo Nacional de Normalização inclui esta intenção de normalização no programa de normalização da Comissão Técnica e notifica aos organismos europeus de normalização e publicita esta intenção. A execução do projeto contempla as seguintes fases: concretização, onde são realizados os estudos e ensaios necessários quando e se aplicáveis. Elaborar e redigir o conteúdo da norma. Caso se verifique existirem partes interessadas que estejam subrepresentadas, devem ser enviados convites a essas partes interessadas e, se necessário, estabelecer relações entre comissões técnicas nacionais. A Comissão Técnica deve estabelecer o consenso e aprovar o projeto de norma ou a versão final da norma a submeter a inquérito público ou a edição, respectivamente, para envio ao Organismo Nacional de Normalização. A fase de inquérito não é aplicável aos relatórios técnicos de origem nacional e, nesta fase, o Organismo Nacional de Normalização tem de colocar o projeto de norma em inquérito público pelo menos durante 30 dias para permitir que o público em geral que não participa na Comissão Técnica possa fazer comentários. Após o inquérito público, a Comissão Técnica tem de compilar e analisar os comentários recebidos e elaborar o documento final. A Comissão Técnica deve estabelecer o consenso e aprovar a versão final da norma e enviar para o Organismo Nacional de Normalização para que este possa fazer a sua edição e publicação. Com o envio da versão final para o Organismo Nacional de Normalização, este tem de executar os seguintes passos: efetuar a análise e o tratamento editorial da norma, realizar as provas
de autor, homologar a versão final da norma, aprovar no caso de outro tipo de documento normativo português. Esta é a fase de homologação, aprovação do documento. Por último, o Organismo Nacional de Normalização tem de fazer a edição final da norma e publicá-la através da publicação oficial do Organismo Nacional de Normalização. Anular as normas nacionais divergentes. Integrar a norma no acervo normativo português. Promover ações de divulgação da norma. Coligir as lições aprendidas avaliando o projeto de elaboração da norma, recolhendo experiências que beneficiem projetos futuros. Por último, encerrar o projeto de elaboração da norma. Para a elaboração da versão portuguesa de uma norma europeia ou internacional, algumas fases apresentadas anteriormente não se aplicam. No entanto, a Comissão Técnica deve considerar a elaboração da versão portuguesa de uma norma europeia ou internacional como um projeto e, como tal, executar os passos necessários descritos anteriormente. Sendo a elaboração da versão portuguesa de um documento normativo que foi editado e publicado por organizações de normalização europeias ou internacionais, alguns desses passos terão uma execução mais célere. Quando a Comissão Técnica tiver concluído os passos identificados na fase preliminar, deve avançar para a fase da proposta, isto é, a Comissão Técnica aprova e comunica ao Organismo Nacional de Normalização a proposta de intenção de normalização e o Organismo Nacional de Normalização inclui esta proposta no Programa de Normalização da Comissão Técnica. A execução do projeto referente à elaboração da versão portuguesa de uma norma europeia ou internacional é mais simples, pois não é necessário efetuar vários dos passos que descrevemos anteriormente, como, por exemplo, a realização de estudos ou ensaios. A fase de inquérito também não se aplica a estes documentos. Assim, a Comissão Técnica deve estabelecer o consenso e aprovar a versão final da norma a enviar ao Organismo Nacional de Normalização para que este possa efetuar a sua edição e publicação. Por sua vez, o Organismo Nacional de Normalização efetua a análise e o tratamento editorial da norma, realiza as provas de autor, homologa a versão final da norma e, no caso dos outros documentos normativos, aprova. Faz a edição final da norma e publica-a através da publicação oficial do Organismo Nacional de Normalização. Integra a norma no acervo normativo português, promove ações de divulgação da norma e encerra o projeto de elaboração da norma. Mas as normas não ficam estáticas no acervo normativo nacional, isto é, ao fim de 5 anos após a sua publicação, são colocadas em avaliação periódica. Esta fase traduz-se num procedimento sistemático de apreciação da norma, estabelecidos pelos organismos de normalização, que se materializa em avaliar a atualidade e o rigor técnico do conteúdo da norma de pelo menos de 5 anos em 5 anos, alcançar o consenso da Comissão Técnica em relação ao resultado da avaliação periódica, confirmar a atualidade da norma ou solicitar a anulação da norma ou propor a revisão da norma, dando origem a uma nova proposta de intenção de normalização e que remete outra vez para a fase preliminar. Relativamente à versão portuguesa de documentos normativos europeus ou internacionais, esta fase não se aplica ao nível nacional, mas o documento normativo europeu e internacional também é alvo de uma avaliação periódica de 5 em 5 anos e este processo é chamado de Systematic Review. Para conhecerem em maior detalhe as diferentes fases do processo de elaboração de normas, por favor, consultem o Manual de Boas-Vindas aos Vogais. Este manual pode ser obtido ao clicarem na imagem da norma. Este documento está disponível no website do Instituto Português da Qualidade, na área da normalização, ferramentas de apoio às comissões técnicas.